Ó, é o seguinte, ó. Começou hoje, aqui em Porto Alegre, um julgamento que demorou uma década para acontecer. Uma década para acontecer. Eu estou falando de Vandré Centeno. Qual é o nome dele mesmo? Ô Sumi, Vandré Centeno do Carmo. Lembra dele? Eu estou falando do parceiro de cela do publicitário Ricardo Jardim, lá em 2015, quando o Ricardo matou e concretou o corpo da própria mãe num armário no apartamento da família no bairro Boa Vista, área nobre aqui de Porto Alegre. Bom, além do Vandré, 2 irmãos dele também seriam julgados hoje pelo assassinato e também pelo esquartejamento de Cíntia Beatriz Lacerda Glufk, de 34 anos, crime que também aconteceu lá em 2015, na zona norte da capital. A reportagem é do João Gabriel Pezzini. No dia 7 de agosto de 2015, Vandré Centeno do Carmo matou e esquartejou Cíntia Beatriz Lacerda Glufk. O crime aconteceu na casa do investigado. Eles haviam sido colegas de trabalho em um hotel e tiveram um relacionamento amoroso. Na época, Vandré confessou o crime e deu detalhes que teria matado Cíntia com marteladas na cabeça, depois esquartejou com uma maquita. O tronco e a cabeça foram enrolados em um lençol, enterrados e cimentados no pátio em frente à casa de Vandré, no bairro Rubem Berta. Pés, mãos e braços foram colocados em uma mala e levados até a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. Comprovado que foi um crime premeditado, porque ele comprou a mala com antecedência, ele comprou a passagem para Santa Catarina com antecedência, os materiais que ele precisaria para fazer o concreto na frente da casa da mãe dele. Então tudo isso foi premeditado para depois consumar o crime. Os irmãos de Vandré, Jean e Alan Centeno, teriam ajudado a enterrar o corpo da vítima. Os 3 dividiram cela com Ricardo Jardim, que matou e esquartejou Brasília Costa em agosto deste ano. O julgamento dos outros 2 foi adiado por versões diferentes das defesas. No julgamento, Vandré admitiu mais uma vez que matou e esquartejou Cíntia. Segundo ele, a motivação foi que ela fazia bullying com ele e também era muito explosiva. Mas o réu admitiu estar arrependido de ter cometido o crime. Além disso, Vandré deu mais uma versão. Segundo o Ministério Público, foi a primeira vez em que ele disse ser usuário de drogas e estar sob o efeito de cocaína quando cometeu o crime. Esta é a 6ª versão. Ele apresentou várias versões. Hoje inovou novamente. Essa questão de uso de drogas ele nunca falou durante o processo. A gente verifica que ele está tentando conseguir uma privilegiadora para esse feminicídio. Durante o depoimento, ele disse que, no dia do crime, Cíntia jogou um prato de comida e tentou agredi-lo com uma faca, e ele reagiu e acabou matando a vítima sem querer. Por uma estratégia da defesa do réu, Vandré ouviu apenas as perguntas do próprio advogado e dos jurados. Eu apresentei impugnação, porque eu entendo que o interrogatório do réu ele não é só um meio de defesa, ele é um meio de prova também. O Ministério Público, na qualidade de representante da sociedade, tem o direito de confrontar o réu com as suas diversas versões que foram apresentadas. E essa nova versão deveria, sim, ter passado pelo crivo do Ministério Público. Infelizmente, assim não ocorreu, e que, na verdade, foi, sim, um feminicídio brutal, covarde, absolutamente covarde e premeditado. Ele comprou a passagem para São Joaquim, Santa Catarina, 2 dias antes de botar ela dentro da mala, ou partes dela, melhor dizendo. Professor do Ricardo Jardim, né? Os 2 dividiram, além dele, né? Os 2 irmãos também, né? Os 2 irmãos do Vandré. Esse negócio da divisão aí do julgamento lá, isso daí é esquema aí, né? É lógico. É uma forma aí de tentar, se ele se lascar, vão tentar livrar a cara dos 2 irmãos que deveriam também ser julgados nesta segunda-feira. O julgamento começou hoje. Ainda não se sabe, né, o final, se a conclusão, né, o veredito sai hoje ou não. Pode ser que não, né? Pode ser que se estenda até amanhã, terça-feira. Agora, gente, Vandré estava livre, leve e solto. Inclusive, a gente pode ter cruzado com ele aí pela rua, porque, apesar do crime absurdo de matar, ele disse que foi sem querer, né? Eu nunca vi isso, né? Matei sem querer. Matou sem querer, esquartejou junto com os irmãos, e aí depois ainda enterrou e concretou, aí vem a história, concretou
no quintal de casa, na Zona Norte aqui de Porto Alegre. E olha que ela era a melhor amiga dele, hein? Melhor amiga. Na época ele tentou empurrar também a responsabilidade para o sogro da Cíntia, né? Ele foi investigado pela Polícia Civil, inclusive, o sogro dela, o marido foi ouvido, tudo. Maldade. Eu acredito que ele queria alguma relação mais profunda com a Cíntia, e ela não quis e pagou com a própria vida. É o que eu acredito. Na época a gente fez a cobertura do caso, eu estava inclusive em outra emissora. Eu lembro muito bem. A frieza, né? Olha aí a cara dele, ó. Né? Uma coisa meio de nerd, um cara introspectivo, estudioso, inteligente, realmente. Só que a inteligência dele voltada para o mal, né? A inteligência dele voltada para o mal. E ele não quis responder as perguntas do Ministério Público, só respondeu as perguntas do próprio advogado e dos jurados que compõem o Conselho de Sentença. Tem mais detalhe a respeito desse caso? Vamos em busca agora deles, não? Pode colocar. Isso, já está aqui na tela João Gabriel Pezzini. Hoje está ralando a dar com pau, né? Já foram 2 reportagens dele até agora. Ô JG, quais são os detalhes que você tem e que não foram para o ar juntamente com a sua reportagem que acabou de ser exibida? Boa tarde. Oi, Mota, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande. Mota, o que chamou muita atenção sobre a fala do Vandré no julgamento hoje pela manhã foi o jeito que ele falava do crime. Ele falou de um jeito muito tranquilo, não parecia estar nada incomodado, falou naturalmente sobre esse crime bárbaro. Outra coisa que chamou a atenção foi a relação que ele diz ter, né, com a Cíntia. Mota, ele falou a todo momento que tinha uma relação de confidentes, eles falavam sobre tudo e tiveram um relacionamento amoroso muito profundo, de acordo com o Vandré. Ele, inclusive, visitou a família da Cíntia lá em Minas Gerais, a Cíntia que era mineira, e também disse que pensavam, inclusive, em se casar, Mota. E Vandré disse que uma das motivações, ele disse primeiro que foi sem querer, né? Que numa briga ele acabou desferindo um soco nela e ela morreu sem querer, de acordo com ele. Mas disse também que ela não queria terminar o relacionamento. Ele achava ela muito tóxica, muito abusiva, queria terminar e ela não aceitava esse término do relacionamento. Essa é a versão do Vandré, né, Mota? E outra coisa, você comentou sobre os irmãos dele. De acordo com o Vandré, o que ele disse hoje pela manhã no julgamento, os irmãos dele tinham medo de Vandré, porque, segundo ele estava sempre usando drogas, né? Então ele já havia surtado com os irmãos em uma ocasião e desde essa ocasião os irmãos tinham muito medo dele e por isso que eles teriam ajudado a enterrar o corpo da Cíntia, por medo e não por serem cúmplices de alguma forma desse crime. É bom que o JG colocou essa questão do uso de cocaína por parte do Vandré. Isso daí o promotor disse para o João Gabriel Pezzini e a gente mostrou a entrevista na reportagem que a gente acabou de exibir, tá? Isso é uma tentativa de atenuar, se ele for condenado, atenuar a pena. Dizendo que estava sob efeito de droga, que estava cheirado, que estava muito louco e que cometeu esse crime sem querer, desta forma, louco como estava, segundo ele, é uma maneira aí de diminuir a pena, de abrandar, até tentar uma absolvição, né, como sendo inimputável, porque a droga falou mais alto, porque ele não respondia pelos próprios atos quando ele cometeu esse crime. E depois, quando ele esquartejou, também estava drogado? E depois, quando ele forçou os irmãos, né, forçou ou contou com a ajuda dos irmãos para enterrar a cabeça, que a cabeça foi enterrada e concretada no quintal, no pátio da casa dele. Os restos mortais dela foram colocados numa mala e ele levou até a Serra Catarinense. É isso, né? Então ele também estava drogado durante todo esse tempo. Quando ele comprou a passagem 2 dias antes para ir para Santa Catarina, para a Serra Catarinense, tudo isso ele estava drogado. Isso daí é um artifício da defesa, né? Uma forma da defesa aí tentar, num desespero de causa, tentar a absolvição ou até mesmo, se for condenado, o juiz que preside o tribunal do júri que é responsável pela dosimetria da pena. O Conselho de Sentença julga
ou condena ou absolve, mas quem é o responsável pela dosimetria da pena é o juiz ou a juíza. É um juiz, né? É um juiz, né, JG, que está presidindo o julgamento? Perdão, Mota, pode repetir? É um juiz que está comandando o julgamento, né? O tribunal do júri, né? Não, uma juíza, Mota. Uma juíza. Eu já pego o nome dela direitinho para ti, mas não, é uma juíza. Tudo bem. Então, a juíza que vai ser responsável, se ele for condenado pelo conselho de sentença, ela que vai determinar o tempo de prisão, quantos anos ele vai ficar em reclusão, ou seja, regime fechado, e aí depois os cálculos para o semiaberto e para o aberto e tudo mais, a gente sabe como que é, né? Se bem que sempre é na teoria, né? Porque a pessoa é condenada a 30, fica 11, às vezes menos, e já vai para a rua. Foi o caso do Ricardo Jardim quando matou a mãe, né? Matou e concretou o corpo da própria mãe e depois foi julgado e condenado aí a 29 anos de prisão, ficou 8, 9 anos na cadeia. Muito pouco tempo atrás das grades, e depois saiu, e aí em agosto agora matou a manicure Beatriz, ou melhor, a manicure Bia, né? A Brasília Costa, que tinha 60, quantos anos que tinha a Bia? Fugiu aqui da memória, hoje está complicado, segunda-feira não é fácil não, cerca de 60 anos de vida, a Bia é natural lá de Arroio Grande, na região sul do estado, ela que foi também esquartejada, a cabeça colocada numa mala, a mala levada até a rodoviária, e o resto da história acredito que todo mundo já sabe, né? Então, e o JG, tem previsão aí para o término do julgamento de hoje? Mota, não tem previsão, mas imagino que seja ainda hoje, por volta da noite. Por quê? Porque, primeiro de tudo, que 6 testemunhas iriam ser ouvidas, mas a defesa abriu mão de 5. Apenas uma testemunha foi ouvida hoje, que então foi um antigo colega de trabalho do Vandré. Então, as testemunhas todas já foram ouvidas, foi apenas uma testemunha ouvida, e o Vandré também já foi ouvido. Então, agora imagino que seja apenas a decisão do júri e da juíza, Mota. Agora à tarde deve acontecer o debate entre promotoria, acusação e defesa, né? Tem a réplica, depois a tréplica. Então aí, no início da noite, vamos colocar aí no máximo 9 da noite, já deve ter um veredito a respeito do Vandré Centeno do Carmo, esse assassino frio, cruel e covarde. É assim que o promotor do caso define, e também nós já o definimos, né? Quando a gente, inclusive quando houve o esclarecimento, né? A prisão do Ricardo Jardim e o esclarecimento do caso, inclusive uma coletiva foi dada à imprensa pela Polícia Civil, pelo DHPP, a gente traçou um paralelo entre esses dois criminosos que conviveram na mesma cela por meses lá no ano de 2015. Obrigado, viu, JG? Daqui a pouco você volta. Ô, JG, só para explicar, você está onde exatamente agora? Mota, nesse momento estou na rua Marechal Floriano Peixoto, onde hoje às 5 horas da manhã aconteceu um tiroteio. 5 pessoas foram atingidas. Daqui a pouco eu entro aqui novamente do Boa Tarde Rio Grande para contar mais detalhes. Foi um ataque a tiros, né? Quem disparou ocupava um carro vermelho que já estava rondando o centro histórico, e quando parou em frente a uma casa noturna, né? Pelo menos é o que foi definido, uma casa noturna, e 5 pessoas, pelo menos 5, foram atingidas, sendo que 2 estão em estado grave. Daqui a pouquinho, então, o JG fala sobre essa início de segunda-feira, né? Começo de manhã, final de madrugada, muita violência aqui em Porto Alegre. Porque não foi o único caso, não, hein? Daqui a pouco também a gente vai falar sobre o homem que foi executado a tiros na porta de uma escola pública no bairro Cristal, Zona Sul aqui de Porto Alegre também. Até já, JG. Até. Bom, para tudo agora que tem recado do